O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Certamente quando nós perguntamos a alguém já adulto, aonde é que está Jesus? Se este foi iniciado na fé cristã,
se esse adulto tem esse desejo de participar com alegria do mistério do amor de Deus, a sua resposta vai ser imediata, ou seja, vai apontar para o coração. Jesus está aqui, no meu coração, porque eu o recebo na palavra, na Eucaristia. Ou se perguntamos até mesmo para uma criança, onde Jesus está? Onde você poderia encontrar Jesus? É quase que certeiro, a criança iria apontar para o céu. Jesus está lá no céu. Ela olha para o céu e os seus olhos podem contemplar tamanho amor, tamanho mistério. Mas eu acredito que quando essa pergunta, nesta homilia, atinge o nosso coração, aonde Jesus está na nossa vida, a nossa resposta, embora ela venha a partir dessa realidade, está no meu coração, está no céu, a nossa resposta deve ser a seguinte: Ele caminha comigo, Ele está do meu lado, Ele está na minha frente, Ele está atrás de mim, Ele está acima de mim, Ele está abaixo de mim. Como São Patrício na sua couraça, na sua oração tão bonita, ele dirigia ao céu estas palavras que de fato convencia que Jesus, em momento algum de sua existência, de sua vida, poderia ter abandonado-o. Não foi isso que os discípulos de Emaús experimentaram na sua própria vida, porque eles estão frustrados, desanimados. Temos duas cidades aqui, Jerusalém e Emaús. Jerusalém é o lugar da vitória, porque Jesus ressuscitou, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, aquilo que o Pai prometeu, Ele cumpriu. O nosso Deus que é Pai, Ele não é mentiroso, o Pai não mente, o Pai nunca pode mentir. O Pai é sempre repleto de verdade, e não seria de outra maneira com o Deus que é Pai, que é poderoso, que é misericordioso. Não, Ele cumpriu a sua promessa. Então, se em Jerusalém aconteceu o mistério da redenção, isto é, paixão e morte, e consequentemente a ressurreição, Jerusalém foi reconstruída a partir da realidade da ressurreição de Jesus. Só que Emaús é o lugar da tristeza, da derrota, da destruição, porque aqueles dois discípulos voltam extremamente entristecidos, cabisbaixos, porque eles não viram Jesus ressuscitado, e eles passam a concluir que de fato Deus mentiu. Essa era a mentalidade deles. Olha como Jesus é sábio, Ele vai explicando as Escrituras para os seus dois caminheiros, para aqueles dois homens que no primeiro momento temia tanto a Deus, mas na primeira dificuldade se desesperaram. Olha o que Jesus diz para eles: como sois sem inteligência, como sois homens que não são capazes de raciocinar, sois lentos. Eu falava hoje na homilia da missa das 15h, com outro grupo de romeiros e devotos que aqui acorreram, que Jesus ele não usava aquele dito popular ou aquela expressão tão agressiva, quando alguém deixa de fazer alguma coisa que a gente está explicando. Parece que você é burro. Quem já falou isso alguma vez? Levanta a mão. Todos nós, né? Você não pensa. É mais ou menos assim que nós falamos. Só que Jesus não ofende o burro. Olha que interessante. Porque o burro é burro, porque ele é burro. Ponto. Como sois sem inteligência, como sois lentos para compreender tudo o que diz a Escritura. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus fez questão de explicar as Escrituras. Em linhas gerais, aqueles dois homens participam da missa como nós estamos participando aqui. Jesus fala da liturgia da palavra e depois Jesus realiza o gesto que é considerado o gesto que nos identifica como cristãos, ou seja, ele parte o pão, ele fraciona o pão. E ao partir o pão, ele não quer dizer que ali somente acontece a realidade da partilha, porque a Eucaristia é a partilha sem dúvida nenhuma. Não podemos comungar desta mesa e ficarmos indiferentes àqueles que estão passando fome. Mas Jesus ele vai mostrar
o milagre que acontece ali. Jesus está presente, mesmo que eles não estivessem vendo. Porque quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu. Mas eles não continuaram em Emaús. Eles não continuaram na tristeza, na derrota, no sofrimento. Embora o sofrimento é inerente à realidade humana, eles voltam apressadamente para Jerusalém e lá eles vão falar tudo o que aconteceu. Santa Rita, diferente desses dois discípulos, ela sempre acreditou no Senhor. Ela sempre acreditou que o Senhor estava caminhando com ela. Também falava isso na missa das 3, vocês mais do que eu sabem dos momentos tão difíceis que Santa Rita passou, como esposa, como mãe, como religiosa. Temos uma religiosa na Assembleia, não é fácil ser religioso. Acho que a senhora não é a superiora, mas não é fácil aguentar a superior às vezes, não é fácil aguentar o superior. Nós temos as nossas incompreensões, o relacionamento com o próximo, com os colegas padres, com as colegas religiosas. Santa Rita viveu tudo isso na sua própria carne, mas ela não ficou se vitimizando e falando, ai, Deus se esqueceu de mim, Ele não olha para mim, Ele falou que ia ressuscitar, mas Ele não ressuscitou porque eu não ouvi. Não, Santa Rita se entrega inteiramente nas mãos de Deus e como vamos rezar daqui um pouco, os seus olhos estão direcionados para a cruz. Por isso que Jesus faz questão de lembrar esses dois homens de juízo fraco. O Filho, o Cristo, não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Não era preciso que Ele sofresse, como de fato Ele sofreu? Jesus não experimentou o sofrimento porque Ele queria sentir dor. Não, ninguém quer sentir dor. A dor dói. Parece redundante, mas é uma verdade. A dor é dolorida. Quando nós estamos passando na pele, nós podemos reconhecer o quanto a dor, ela dói, o quanto a dor é dolorida. Quando nós estamos de fora, nós até ousamos dizer, eu imagino o que você está passando. Mentira, você não imagina nada. Ninguém pode imaginar o sofrimento do outro. A não ser que você tenha passado por um sofrimento semelhante. Só quem sente a dor pode dizer o quanto é dolorida. E sentir essa dor não quer dizer uma ausência de Deus na nossa vida. Não quer dizer que Deus se esqueceu de nós. Ao contrário. A dor é para que nós tenhamos a certeza de que a morte não dominou a vida de Cristo, nem daqueles que são os seus seguidores. A morte não dominou a vida de Santa Rita, a morte não dominou a minha, a sua, a nossa vida. A morte não tem poder sobre nós. Assim ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Até é interessante que o apóstolo Pedro ele vai fazer como que um resgate do túmulo do rei Davi. Existe a sepultura dele, os seus restos mortais, segundo a tradição, ali estão. Com Jesus não aconteceu isso. Existe o Santo Sepulcro, o lugar onde foi ele sepultado, mas nós podemos entrar lá, tocar e ver, não está aqui. Por quê? Ele ressuscitou. Alguém tirou o corpo dele? Não. Ele por si, em comunhão com o Pai, no Espírito Santo, ressurgiu, ressuscitou, para garantir a todos nós, quando nós somos tentados a caminhar de volta para Emaús, ficando assim nesta lamentação, porque a lamentação é do Satanás, é do diabo, nós lembrarmos que Ele ressuscitou para que nós não fiquemos neste chamado mimimi, nem muito menos, condicionados a situações que nos prendem e que nos impedem de viver o amor de Deus. Quando alguém olhar para você e disser assim, ai, coitado de você, não diga que você é coitado, você não é coitado e nem coitada. Você passa por esse sofrimento porque Deus sabe do seu coração e sabe que você vai superar este sofrimento. Porque assim como o Pai não o abandonou no momento mais dolorido, cruel de sua vida, Ele também não te abandona. Ele vem ao teu encontro e Ele te abraça, como nós cantamos tão bonito no Salmo de hoje. Guardai-me, ó Deus,
porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois a minha herança, a minha taça. O meu destino está muito bem seguro em vossas mãos. Santa Rita colocou a vida dela nas mãos do Senhor. Ela não foi atrás das cartas, ela não foi atrás de videntes, ela não foi atrás de curandeiros, ela não foi atrás de ninguém a não ser de Deus. E foi isso que aconteceu também com os discípulos de Emaús. Depois que eles reconhecem Jesus ao partir do pão, a lamentação, pelo menos aquela, se acaba. E como eu disse, eles voltam para Jerusalém e eles vão dar testemunho de Cristo ressuscitados. Se cumpre na vida deles, como se cumpriu na vida de Rita de Cássia e se cumpre na nossa vida aquilo que o mesmo apóstolo Pedro proclamou na leitura segunda em sua primeira carta. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha. Quer dizer, se o pecado nos paralisa, se o pecado nos afasta do amor de Deus, se o pecado nos impede de ver que Jesus está caminhando conosco, que Ele está no nosso coração, que Ele está no céu, que Ele está na Assembleia reunida, mas que Ele caminha ao nosso lado, no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. Se o pecado nos impede de ver isso, agora, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós fomos resgatados. E nada mais pode nos impedir de acolher o Senhor que caminha conosco. Isso me faz lembrar deste texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35, é somente este evangelista que fala dessa realidade dos discípulos de Emaús, transformado em canção. Acho que vocês já ouviram. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Santuário. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. É assim. Somos seguidores do Senhor. Quando a noite vem, a gente fica com medo. É natural que a gente fique com medo quando chega a noite. Principalmente quando a noite é muito longa. Ah, dá tanto medo. Às vezes eu perco o sono, e quando eu perco o sono, eu sinto muito medo, mas muito medo. E aí, eu até falo que é a oportunidade que Deus me dá, quando eu perco o sono, para eu rezar mais, para eu largar a mão de ser frouxo, sem futuro, bobo, lento, sem inteligência, como esses dois homens antes do encontro com o ressuscitado. A noite nos amedronta. Pode acontecer um blackout aqui e ficarmos todos no escuro. Que nem as velas do altar, nem o sinal do Cristo ressuscitado, que é o círio, possa iluminar todo este templo que é tão bonito, este santuário. Porém, este blackout físico, ele é passageiro. O que nós devemos temer, e parece até contraditório quando eu digo isso a vocês, porque eu disse que eu tenho medo quando eu perco o sono, quando eu fico acordado e não consigo dormir, mais do que o medo, é uma irritação. Nós não podemos deixar que o blackout espiritual tome conta do nosso coração. Se nós estivermos no escuro espiritualmente, quer dizer, é uma negação total do amor de Deus por nós. Nós o negamos e nós não devemos negá-lo. Nós devemos pedir em todos os instantes da nossa vida: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite vai chegando. A noite já chegou. Fica, Senhor, conosco, porque apesar dos nossos pecados, nós somos teus seguidores. E queremos seguir o exemplo de Santa Rita, que seguiu a ti, Senhor, com a cruz na mão, olhando para a cruz, contemplando o sofrimento. Eu quero seguir a ti, Senhor, no meu sofrimento, e tendo a certeza de que o Senhor não me abandona, porque o Senhor abre os meus olhos, ou melhor, o Senhor faz o meu coração arder
pela palavra que foi proclamada, o Senhor abre os meus olhos, pela realidade da partilha, mas também, acima de tudo, pela realidade do milagre, tamanho mistério, quando o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, para se tornar corpo e sangue, daquele que morreu e ressuscitou, para que todos nós pudéssemos com Ele ressuscitar. É Jesus Cristo, que com o Pai vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,